Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e a gente está mudando de módulo. Então a gente vai para um módulo que é muito mais interessante do que os anteriores, certo? E o ponto aqui, o primeiro ponto que ele vai levantar é este aqui, ó. Não há nada de novo debaixo do sol. E essa figura aqui é uma figura que tem no site do autor do livro, muito interessante, que diz assim, ó. Não há nada de novo debaixo do sol, mas tem algumas coisas antigas que nós não sabemos, debaixo do sol. Coisas antigas que nós não sabemos. E é o que ele tenta resgatar um pouco aqui neste livro. Muito interessante. Ele fez um estudo assim bastante profundo, na verdade. E, puxa vida, tem muita informação aqui e a gente está mais ou menos assim começando a esquentar agora, certo? A gente vai começar a falar sobre o fim dos tempos, sobre a última geração, sobre algumas características do final dos tempos e tudo mais. A gente já sabe que a gente não consegue usar a data, certo? Porque a data tem as suas perturbações, mas a gente consegue sim se localizar mais ou menos pelos sinais, certo? Pois bem, então vamos lá. Dito isso, antes de começar, este mês o curso Aprenda a Criar Cursos Online, que é o curso do mês, que vai estar lá na área de membros e tudo mais, ele vai ser lançado na segunda-feira sem falta, certo? Quem tiver interesse, a partir de segunda-feira, os vídeos desse mês eles já vão ter o link para esse curso aqui. Esse é um curso muito interessante e ele é voltado às pessoas conquistar uma renda extra. Ou seja, a pessoa tem um conhecimento, todo mundo tem algum conhecimento que poderia compartilhar, certo? Às vezes a pessoa está trabalhando no emprego ou ela tem as suas tarefas e ela pode, por exemplo, dedicar 2 horas da noite, de algum momento da noite ou da tarde, ou domingo, ou as férias, para pegar e fazer um curso, por exemplo, certo? Então é uma coisa interessante, é uma possibilidade para um ganho extra. Agora, vou deixar bem claro aqui, este curso aqui, ele é uma boa oportunidade para a pessoa pensar num ganho extra, mas quem tiver pensando que vai ficar milionário fazendo curso, é bom tirar o cavalinho da chuva, porque vocês sabem quanto que um professor ganha, certo? Tem um motivo para os professores ganhar o que ganham, etc. Tal. Tem uns que ganham mais, um pouco a menos, etc. Tal. Mas você não vê por aí um monte de professor andando de avião, certo? De avião, de helicóptero e coisas do tipo. Ou avião particular e tudo mais. Então, os cursos online eles seguem mais ou menos a mesma linha. Tem um monte de gente ensinando e quando você está ensinando tem formas de ensinar. Tem, por exemplo, o tipo de curso que você vai produzir em termos de baixo preço, alto preço, quais são as diferenças, tudo isso a gente vai tratar aqui neste curso. Pois bem, mas por enquanto é só uma pré-divulgação. E quem tiver interesse não só nesse curso que vai ser na segunda-feira, mas todos os outros cursos do canal, incluindo esses aqui, tem a área de membros que custa $7 por mês. Todo mês eu coloco 3 cursos na promoção na Udemy, para o pessoal que gosta de comprar lá na Udemy, porque a Udemy aceita boleto, né? Então neste mês eu estou colocando esse aqui, ó. Chucrute e bitkivas, que é o tônico da beterraba fermentada, a kombucha, a arte do chá fermentado, e kefir de água, kefir de leite e iogurte. Quando eu falei assim, tônico da beterraba fermentada é o bitkivas, tá? O chucrute, todo mundo sabe que o chucrute vem do repolho, né? Mas tudo bem. Então esses 3 cursos vão estar, o link abaixo com desconto na Udemy. Pois bem, a Udemy ela não permite eu fazer o cupom de desconto para sempre, né? Então eu sempre coloco os cupons de desconto permanentes, mas quem gosta de comprar na Udemy eu só consigo fazer esses cupons durante alguns dias e eu acho que só falta 1 ou 2 dias para esses cupons aqui vencerem. Então, link abaixo. Dito isso, vamos lá. Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículos 9 a 10. O que foi, será de novo. O que foi, será de novo. O que foi feito, será feito de novo. Não há nada de novo sobre o sol. Existe algo que se possa dizer, veja, isso é algo novo. Já estava aqui há muito tempo, esteve aqui antes de nosso tempo. Ou seja, não há nada de novo, não tem novidade nenhuma, zero. Nossa, o pessoal está colocando aí uma internet, não sei o que, com umas antenas espalhadas por aí e tudo mais. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, como toda
toda essa conversa sobre gigantes antigos e sociedades secretas das serpentes se relaciona com a nossa geração e com cada um de nós. Por que esses pontos de inflexão, até então inexplicados da história humana, têm relevância para essa geração específica? Pois bem, e como macroeventos misteriosos de épocas antigas iluminam a profecia do tempo do fim? Bom, essas ondas incompreendidas de resíduos Nephilim afetaram nossa visão deturpada, né? As repercussões chocantes e aterrorizantes das linhagens de sangue Nephilim ocultadas irão culminar com consequências catastróficas em nossa geração. A escória Nephilim, ele usa essa palavra escória, persistentemente manipulou nossa história com intenções diabólicas para desviar nosso destino. Consequentemente, a importância elementar do registro histórico só se torna conhecida quando o decodificamos e então aprendemos com ele, que é o que ele está tentando mostrar aqui no livro. Eu achei muito interessante isso. Devemos compreender as coisas dos revisionistas e corrupções interpretativas, colaborando com moldes politeístas e elitistas seculares. A humanidade não é muito diferente hoje do que era há 6.000 anos atrás. Apenas nossa base de conhecimento e tecnologia aumentaram, mas não somos melhores, nem mais inteligentes, nem mais civilizados, não menos violento, o ser humano continua violento, não mais sábio, com certeza não, e certamente não mais evoluído, em algum sentido que ele está colocando aí. Pois bem, qualquer afirmação em contrário apenas ressalta a nossa ignorância e a nossa arrogância. Não elevamos nossa espécie a um status divino, nem jamais evoluiremos para tais seres enquanto possuímos nossas formas físicas atuais, terrenas, e continuamos a viver na Terra como ela existe atualmente e como a percebemos. Somos os mesmos seres, os mesmos, com as mesmas fraquezas e fragilidades que nossos primeiros ancestrais bíblicos possuíam. Ou seja, não tem nenhuma diferença entre nós aqui e os nossos antepassados 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Não tem diferença, ok? Pois bem, ou seja, a pessoa pensa o seguinte: eu sou mais sábio hoje. Negativo. Negativo, com certeza não. Com certeza não. Zero chance. Isso pode vir como um desafio direto às teologias modernas, como o movimento da nova era ou outras religiões panteístas, incluindo o gnosticismo e a religião secular da evolução. Mas é a pura verdade. Ou seja, não tem isso de ter a gente está numa posição privilegiada. Na verdade, hoje em dia as pessoas não sabem absolutamente nada, certo? Elas comem com garfo e elas não sabem fazer um garfo, elas não sabem fazer uma faca, elas não sabem fazer um prato, elas não sabem fazer um copo, elas não sabem abater um animal, elas não têm a menor ideia de que uma comida chega no prato dela. Não, a comida ela nasce no mercado. Não nasce no mercado. Né? Nasce de coisas horrorosas que fazem, mas depois colocam no mercado. Espera um pouquinho. Certo? As pessoas não entendem mais como o mundo funciona. Nem entendem como é que a água chega na torneira delas. E aí elas pensam: somos mais evoluídos. Não. Espera um pouquinho. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que está acontecendo. E é isso que ele está colocando aqui. É por essas razões que estudamos história. Estudamos a história para aprender sobre os nossos erros, a fim de evitar os erros de nossos antepassados, o que eles já cometeram. Se já cometeram, a gente não precisa cometer de novo. Todos nós já ouvimos o provérbio popular: se não aprendermos com os erros da história, estamos destinados a repetir os mesmos erros no futuro. A gente sabe disso, certo? Este é um conceito crucial que foi impresso na psique da academia nos últimos séculos. É uma noção desenvolvida para ajudar a guiar nossa espécie de nos obliterar da face do planeta. Ou seja, para a gente não ser extinto, basicamente, a gente precisa ter essa noção. Ok, mas quando a arrogância inexplicável, impulsionada por avanços no conhecimento e na tecnologia, nos deixa cegos, que é o que está agora, certo? Todo mundo cego, para acreditar que somos superiores aos nossos antepassados, como fazemos hoje, então embarcamos em uma jornada para a destruição. Basicamente é isso. As pessoas, elas estão cegas. É mais ou menos o seguinte: se um cientista
não entende o que os povos passados estavam falando, quando tinha gigantes, o Sol ficou assim, o Sol parou, o cientista, como é que o Sol parou? O Sol não parou, são os ignorantes. Espera um pouquinho, o cara não entende o que o cara antigo está falando, e o cara que não entende diz que o outro é ignorante. Tipo assim, é uma alucinação, certo? Ou seja, se o cara não entende, como ele pode afirmar que o outro é o ignorante? Percebe? Eu não tenho explicação por como o Sol parou. Portanto, o cara que falou isso é ignorante. Negativo. Negativo. Continuando aqui. Fomos habilmente pré-condicionados para repetir os erros de nossos antepassados. Certo? Habilmente. Fomos cegados por doutrinas que nos iludem. E iludem, assim como nossos ancestrais foram antes de nós. Iludidos. Nada de novo está sob o sol. Nada do que está sendo feito hoje ou será feito no futuro é novo. Nada. 0% é novo. Ok? Tudo já foi visto e feito antes. Os povos antigos acreditavam veementemente que o futuro sempre seria uma repetição do passado. Meramente uma repetição terrena, uma projeção matriz refletindo o melodrama dos céus. Essa, é claro, é a única maneira pela qual toda a humanidade pode ser julgada com justiça ao longo das gerações. Ou seja, mais ou menos assim. Como é que a gente pode... qual que é a ideia? A ideia por trás disso aqui, de tudo ter uma repetição. Tudo que aconteceu, acontece de novo, etc. Tal. É que para toda a humanidade ser julgada, o que acontece? A humanidade passa por eventos muito semelhantes de tempos em tempos, certo? E a gente vai passar por eventos assim, cada vez... Vocês estão percebendo como é que tá as coisas, né? Cada vez fica mais, vamos dizer assim, mais complicado as coisas, né? E se a gente tiver muito tempo pela frente, eu acho que assim, todo mundo que sabe, olha, se tiver muito tempo pela frente, como é que você acha que vai estar? Bom, a Bíblia diz assim, que ninguém vai estar esperando a volta do Messias, basicamente, né? E diz outras tantas coisas. Mas continuando aqui. Vamos lá. É a constante e o padrão que será aplicado no grande julgamento. As mesmas formas de narrativas e enredos ocorreram continuamente nos últimos 6.000 anos. Assim como os enredos dos filmes não mudaram nos últimos 100 anos. É sempre a mesma história, certo? A mocinha, não sei o que, chega o vilão, tal, a mesma história. Apenas os atores, lugares e configurações de tempo para os filmes mudaram, mas as narrativas básicas são e continuarão sendo as mesmas. Eu acredito, ele diz o autor, ele acredita, que esta geração deve ser ainda mais diligente nessa disciplina de discernir toda a sua sabedoria dos sábios, pois esta geração será testada como nenhuma outra. Ele diz, esta é a geração terminal, descrita por Hal Lindsey em seu livro com este nome. E ele vai falar muito agora sobre o final dos tempos, certo? Ele coloca assim que, na visão dele, essa é a geração terminal. Só que a gente tem que considerar que ele escreveu este livro já faz um tempo, ele já está começando a ficar bem velhinho, certo? E ele tem certeza que ele é da geração terminal. Pois bem, vamos ver. Então o que acontece? Sim, a gente tem que observar o que? Os sinais. A Bíblia, ela dá o que pra gente? Dá sinais. E tem um sinal, por exemplo, que é importante. Diz assim, ó, será um tempo como nunca houve e nunca haverá. Vai ser um tempo, assim, terrível, o final dos tempos. Agora, eu sei que todo mundo tá olhando as coisas que estão acontecendo, incluindo eu, e a gente fica preocupado. A gente fala, olha, se tiver muito tempo pela frente, a gente tá perdido, certo? Mas o que diz a Bíblia? Ela diz que vai ser fácil? Ela diz que é um tempo normal? Não, diz que é um tempo como nunca houve e nunca haverá, certo? E as pessoas ainda estão com comida no prato. A gente teve períodos da história, em muitos lugares do mundo, onde não tinha comida, as pessoas passaram fome tão terrível que as pessoas se alimentavam dos corpos dos próprios filhos. Já chegamos nesse ponto? Não chegamos, certo? Então assim, as pessoas estão com um prato de arroz e feijão ainda, e estão lá, não, esse tempo é terrível. Calma aí, é terrível, mas vai ficar pior. Vai piorar. A questão é, vai piorar mais 10 anos, mais 5, mais 20, mais 50, mais 100. Qual o ponto que a gente vai chegar na opressão, ao ponto de a Bíblia estar exata, está bem exata, dizendo assim, um tempo como nunca houve e nunca haverá de novo. Esse é um tempo terrível. A gente já está nesse tempo terrível? Tem outro ponto aqui.
a questão de comprar e vender. Quem não tiver a marca não vai poder comprar nem vender, certo? Pois bem, o que a gente vê nos dias de hoje? A impressão que dá é que está acontecendo alguma coisa que logo logo vai ser cobrado para a gente poder comprar e vender. Parece. Só que a gente já está começando a ver algumas iniciativas contra isso, né? O estado do Texas aprovou leis contra, o estado da Flórida também aprovou leis contra, e a gente está vendo as pessoas meio que se mobilizar também. Então, quanto tempo vai demorar? Né? Quanto tempo? Não dá para saber. A gente não tem condição de saber. O que a gente tem que fazer é estar preparado. Pois bem, e estar preparado, e o mais importante, preparar a próxima geração. E preparar a próxima geração é preparar a outra ainda. Pois bem, continuando aqui. As escrituras estão repletas de profecias, e especificamente de profecias apocalípticas, que vai ser legal, a gente vai analisar aqui com o ponto de vista dele. Esta é a geração a qual acredito que todas as profecias apocalípticas devem ser aplicadas. Ele diz aqui, o autor do livro, eu concordo, tá? Eu concordo, mas a gente tem que sempre ter um ponto de dúvida, no sentido assim, de preparar a próxima geração. Porque eventualmente a gente tem mais tempo pela frente. Então as pessoas elas não podem ficar totalmente imobilizadas, elas precisam estar pensando na próxima geração. Mas continuando aqui, a gente vai analisar todos os pontos que ele vai levantar, eu acho que é muito interessante. Em poucas palavras, a profecia do tempo do fim prediz os principais eventos apocalípticos que ocorrerão no final desta era, precedendo a chegada do Messias. E Yahushua salvará os seus santos da destruição vindoura, conduzindo os santos a 1000 anos de paz e céu na terra antes de continuar na eternidade. Esforçar-se para interpretar o futuro em relação ao fim dos tempos não é um sacrilégio e nem é ingênuo. Na verdade, as Escrituras nos instruem a ser cautelosos e alertas para a chegada desses tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo 3 diz: Quando Yahushua estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram ter com ele em particular e disseram: Diga-nos quando isso acontecerá e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Mateus capítulo 24, versículo 36. Então é dito: Ninguém sabe sobre aquele dia ou hora, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Depois em Marcos capítulo 13, versículo 33 a 37. Mesmo não sabendo, fique alerta, esteja em alerta. Você não sabe quando chegará esse momento. O que eu digo a você, eu digo a todos. Devemos então, devemos prestar atenção às lições e aos principais eventos da antiguidade, já que se aplicam à profecia do tempo do fim. Devemos aprender as lições e paralelos bem para que possamos lidar com o inferno que certamente está chegando. Ele sabe, vai ser um período como nunca houve e nunca haverá. E esse é um sinal importante. Enquanto a gente consegue ir no mercado e a gente consegue colocar comida no nosso prato, legal. Agora, pode acontecer de uma hora para outra acabar isso e virar muito ainda pior do que já está? Bom, a gente sabe que no final dos tempos vai ficar muito pior do que está hoje. Vai ficar ainda pior. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 4, 5. A gente tem que estar preparado para 1 ano, 2, 3, 4, 5. E a gente tem que estar preparado também para caso aconteça daqui a 100 anos. Certo? Ironicamente, essa destruição futura será a causa raiz para a humanidade se unir em rebelião contra Yahweh. Não há nada de novo debaixo do sol. O que aconteceu no tempo pré-diluviano em Babel e durante a conquista da Terra da Aliança se repetirá novamente. E o povo vai fazer o quê? Vai entrar em rebelião contra o Criador. Rebelião. É isso que a gente ainda vai presenciar de forma mais acentuada. A rebelião ecoará ruidosamente mais uma vez em nossa geração. Linhagens de reinos Nephilim, o Império Mundial Atlante, o espúrio culto à serpente de sociedades secretas, a aliança de sangue amalequita contra Israel e as linhagens de Saul e Davi têm relacionamentos curiosos e inexplicáveis ao longo da história, e com essa última geração também. Então por isso que tem que analisar tudo. E no próximo vídeo a gente começa esse assunto aqui, o novo homem.
Bom, todo esse capítulo vai ser destinado a esse momento de angústia de Jacó, momento do final dos tempos, certo? E o bom é que a gente vai estar analisando tudo isso aqui, vamos tentar identificar todos os sinais direitinho. Se tem sinais que a gente não conhece, inclusive, a gente vai analisar direitinho esse livro aqui, e a gente tem que basear sempre o quê? No entendimento dos sinais e não de datas, certo? E os sinais, eles só vão dar uma temperatura. A gente sente que está esquentando, certo? A gente sente que a temperatura está esquentando, chegando mais perto. A questão é, qual que é o ponto que essa temperatura vai chegar? Ela vai chegar num ponto que só vai esquentar um pouquinho, ou vai chegar a um ponto que vai ficar muito quente, ou muito mais quente do que a gente consegue imaginar? Pois bem, dito isso, bom, em breve vai estar o link do curso, pessoal. Aprenda a criar cursos online, segunda-feira. E quem tiver interesse, já está o link abaixo da área de membros. Eu sempre faço a divulgação, custa $7 por mês. Você consegue assistir todos os cursos do canal, incluindo esse aqui quando sair na segunda-feira. E esses outros aqui também. E quem tiver interesse na Udemy especificamente, os cupons de desconto desses 3 cursos, kombucha, chucrute e kefir, vão estar abaixo também. Bom, a gente finaliza aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.